Olá, meu amigo e minha amiga do canal TV Galvão, e você também que nos curte lá no Facebook, na página Rafael Galvão, o nosso abraço, o nosso afeto, o nosso carinho. Moro veio essa semana dizer que foi usado pelo Bolsonaro. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes eu peço encarecidamente que você se inscreva no nosso canal e que você curta a nossa página no Facebook, a página Rafael Galvão. Exatamente isso que aconteceu. Essa semana, o ex-ministro e o ex-juiz todo-poderoso que ficava tratando dos casos da Lava Jato, tão próximo da Lava Jato que alguns dizem juiz da Lava Jato, embora a Lava Jato seja uma força-tarefa do Ministério Público Federal, e nenhum juiz pode fazer parte da Lava Jato, mas parece que o senhor não entendeu isso, não é verdade, seu Moro? Como o senhor vem a público dizer que o Bolsonaro lhe usou? Se o senhor é o maior responsável pela eleição dele, o senhor lembra o que o senhor fez, não lembra? O senhor, seu Moro, foi o cara que prendeu um homem sem provas para tirá-lo da disputa eleitoral de 18. O senhor se lembra disso? O senhor prendeu o presidente Lula não com provas, mas por convicções. O senhor se lembra disso? O senhor se lembra que foi feita uma pressão tão grande em cima da esposa, à época, do presidente Lula, Dona Marisa? Mas foi tamanha a pressão que ela acabou falecendo. O senhor se lembra disso, seu Moro? Por causa de um pedalinho. O senhor se lembra disso? O senhor se lembra que a comarca responsável pelo processo do Lula não era sua, era de São Paulo? O senhor se lembra disso, seu Moro? O senhor se lembra que o senhor, usando de desculpa que era um presente, um mimo da OAS por qualquer troca que ele tenha feito lá na Petrobras para beneficiar a OAS? Se lembra disso, seu Moro? O senhor se lembra também que dentro do processo, dentro dos autos, o senhor disse que não foi comprovada essa conexão entre a OAS e o processo que o senhor estava levando à frente contra a Petrobras. O senhor se lembra disso? O senhor se lembra também que o senhor não devolveu o processo para a comarca? O senhor condenou o presidente Lula? O senhor se lembra disso, seu Moro? O senhor se lembra que perto das eleições o senhor vazou a denúncia requentada, né, a delação requentada do ex-ministro Palocci para beneficiar no segundo turno a candidatura do senhor Jair? O senhor se lembra disso? Em detrimento da candidatura do Haddad? O senhor se lembra que o senhor andou conversando ainda no primeiro turno, entre o primeiro e o segundo turno, sobre fazer parte do governo do Bolsonaro? O senhor se lembra disso, seu Moro? Seu Moro, o senhor se lembra que o senhor fez parte do governo Bolsonaro? Que o senhor pegou um super ministério, uma super pasta, que incluía segurança pública e justiça? Essas já tinham sido separadas no governo Temer? O senhor se lembra disso, seu Moro? Seu Moro, não me venha com churumelas. Desculpe falar assim, mas isso é subestimar a inteligência das pessoas. Isso é subestimar a inteligência da população. A população não é alienada como a classe média. Mais ainda, seu Moro, mais ainda. O senhor se lembra que o senhor defendeu a todo custo o presidente Bolsonaro, quando houve a questão da denúncia que os assassinos da Marielle teriam ido lá
no, no, no condomínio do Bolsonaro procurá-lo no dia da morte? O senhor se lembra que o senhor botou a Polícia Federal para coletar, que não era a pasta da Polícia Federal, não era a função da Polícia Federal fazer isso. O senhor botou a Polícia Federal para pegar depoimento de um humilde porteiro. O senhor se lembra disso, seu Moro? O senhor se lembra disso? O senhor se lembra quando o senhor queria aplicar a Lei de Segurança Nacional em cima do presidente Lula, já solto, porque o presidente Lula teria falado, né, da questão do envolvimento do Bolsonaro com as milícias no Rio de Janeiro? O senhor se lembra disso, seu Moro? Pois bem, o senhor não pode vir agora dizer que foi usado. O senhor é pai do bolsonarismo no Brasil. O senhor fez com que um cara que não ganharia as eleições de forma alguma fosse presidente da República, seu Moro. Então não me venha com churumelas, não me venha contar uma história que as pessoas não acreditam. O senhor está desacreditado em quem tem inclinações à esquerda, porque sabem da sua conduta. Quem lê o processo sabe quem é o senhor. Processo do Lula. À direita, o senhor perdeu o apoio dos bolsonaristas. O Lula avisou o senhor num depoimento dele que iam usar o senhor contra ele e depois iam descartá-lo. Foi isso que aconteceu. Cuidado para não ir para a lata de lixo da história. O senhor está na beira dela. Vão empurrá-lo para a lata de lixo da história. É assim que acontece com todos aqueles que se utilizam do poder para manipular situações. O poder é um sacerdócio que a gente deve exercer por algum tempo e depois deixá-lo. E a gente tem que usar em prol da comunidade, em prol da coletividade, em prol do Brasil. E não usá-lo politicamente, numa ação de lawfare. Lawfare é isso, é você usar politicamente a lei para prejudicar um adversário político. O senhor foi usado. Não foi. O senhor foi um instrumento. O senhor se lembra, seu Moro, quando vocês da Lava Jato seguiam orientações do FBI? O senhor se lembra quando a Lava Jato, seus colegas, a quem o senhor liderava, tentaram criar uma ONG com dinheiro da Petrobras repatriado? Então, meu querido seu Moro, não me venha com churumelas. O povo não é bobo. Fica a dica. Na minha terra diz que malandro, que é malandro, é honesto, até por malandragem.